E o nosso Espaço VIP Imobiliário de volta. Você que está acompanhando o nosso programa, é hora de falar de direito imobiliário, o nosso quadro que você acompanha semanalmente conosco. O nosso convidado, o advogado Yasser Holanda. E o assunto, gente, pontos comerciais e a cobrança de luvas. O doutor Yasser vai nos esclarecer. A gente tem recebido, doutor Yasser, muitos e-mails, as pessoas têm muitas dúvidas, muitas questões ainda sobre o assunto. Para começar, a gente poderia explicar melhor, esclarecer para o nosso telespectador o que são as luvas, né? Mariana, as luvas, elas nada mais são do que um plus, uma espécie de um ágio que é cobrado muitas vezes pelo locador, dos locatários, para locar ou para renovar o contrato de locação. Por exemplo, por que dessa cobrança? Às vezes um ponto comercial que é muito bom, que você se instalando naquele ponto, já existe quase que a certeza de sucesso do seu empreendimento. Isso gera uma valorização a mais desse aluguel e são cobradas essas luvas que nada mais são, como eu disse, um plus em cima do aluguel. Certo, doutor Yasser, e os locatários, eles são obrigados a pagar as luvas? Olha, as luvas elas eram proibidas, elas foram proibidas desde a Lei das Luvas em 1934. Ela foi incorporada, essa proibição, e relativizada, mas incorporada na Lei do Inquilinato, de forma que ela não existe previsão legal de se cobrar essas luvas de serem cobradas nas renovações. Entretanto, existe uma prática de mercado, é praticamente um leilão que se faz quando das renovações ou quando da locação do ponto. Então é uma prática de mercado e que infelizmente não tem muito como fugir disso, porque esse ganho a mais ele vem a partir da demanda, da procura de determinado ponto. E no caso da renovação, né? A gente, quando fala do assunto, as pessoas, existe uma valorização, principalmente um ponto comercial que foi trabalhado pelo cliente, de repente o proprietário quer o imóvel de volta, acontecem esses desconfortos. Qual a novidade que você tem para a gente? Na verdade, Mariana, a locação ela privilegia, ela se preocupa, na verdade, com a parte mais fraca, que é o locatário. Então, no momento em que o locador ele exige essas luvas para renovar, o legislador se preocupou em dar algumas garantias ao locatário para que ele pudesse ter o direito, em determinadas situações, de ver o contrato renovado do ponto comercial no qual ele investiu, no qual ele fez aquele ponto ficar economicamente viável, sob determinadas condições. Por exemplo, quais são os requisitos que a lei dá de segurança para que não se sujeite o locatário a pagar essas luvas. Se houver contrato escrito com prazo determinado por mais de 5 anos, ou contratos renovados que somem 5 anos de prazo, se o locatário estiver explorando a mesmo ramo de atividade por mais de 3 anos, se ele estiver em dia com as obrigações da locação, se ele renovar as garantias